manhã. E que o teu nome seja louvado e glorificado nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 103, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que para mim é um privilégio estar aqui nessa igreja, um lugar cujo pastor tem uma grande relevância na minha vida ministerial, na minha vida pessoal, e que amo muito o pastor de vocês e, claro, me sinto muito bem estando aqui. Então, agradeço a Deus, agradeço o convite feito pelo pastor Eberson, e ver aqui tantos amigos e irmãos de caminhada de fé é maravilhoso. E hoje, como foi passado por ele, para mim, será dado início a uma série de palavras com o tema Salmos para Adorar. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 103 e começar aí, lançar algumas bases sobre esse tema tão importante na vida de cada um de nós como cristãos, como servos de Deus. Hein? Nós vamos ler aí o Salmo 103, eu precisava saber até que hora eu tenho. Alguém? Agora são 10h25. Eu vou indo, que a hora que for hora de parar, vocês me falam. Amém. Obrigado, meu irmão. Salmo 103, nós vamos ler aí alguns versículos desse salmo que fala muito sobre esse tema. Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, que redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Versículo 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Pode se assentar. E eu quero pedir que você repita junto comigo o versículo de número 1, que nós vamos focar a nossa meditação da palavra de Deus aqui hoje no versículo de número 1 desse salmo. 1, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando se fala de adoração, de adorar a Deus, de bendizer o nome do Senhor, de glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, na nossa mente já vem ali algumas imagens, alguns entendimentos, algumas relações que nós fazemos sobre o que é adorar, o que é louvar, o que é glorificar. Então esse salmo, irmãos, e esse assunto que vai ser tratado aqui, nessa série de mensagens, é para a nossa vida cristã. Porque sempre que alguém pergunta para você, por exemplo, você entra aqui nessa casa de oração, se a pessoa vir te perguntar, o que você veio fazer aqui? A resposta automática nossa é, eu vim adorar ao Senhor.
Adorar ao Senhor. Para que eu e você nascemos? Nós vamos falar de pronto, para adorar ao Senhor. Então, por que esse tema é tão importante? Porque ele está relacionado a um dos principais propósitos da nossa vida. A um dos principais motivos de nós termos a nossa existência. Porque esse salmo, ele começa com a palavra bendize. E esse bendize não significa, se você quiser, se você puder, se você tiver um tempinho. Não é assim. Ele é autoritativo. Ele é uma ordem. Nós devemos bendizer. Nós não temos que, eu vou bendizer quando eu tiver bem, ou quando eu tiver mal, ou quando eu estiver precisando, ou quando todas as coisas estiverem do jeito que eu quero. Não. É uma ordem. Bendize. Não fazer isso é pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Depois você vai voltar aí para o Salmo 103. Mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que adorar ao Senhor é uma ordem bíblica. Se nós somos crentes, obedientes, nós vamos adorar a Ele. Vamos lá. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha para você ver. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Olha o que Deus está falando na carta aos Romanos. Aqueles que não glorificam a Ele como Deus, acendem a ira dele. Porque nós fomos criados para adorá-lo. Nós somos criados para glorificá-lo. A nossa vida, independente da circunstância que ela esteja passando, é para a glória de Deus, até mesmo aqueles que estão passando por grandes dores, grandes lutas. Os discípulos viram um homem ali que estava com uma doença pesada, um homem cego, e eles perguntaram para o Senhor Jesus assim, quem pecou? Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse, para que ele estivesse agora nessa condição? Jesus diz o seguinte, não, ninguém pecou, é para que através dele o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, a nossa vida é para glorificar o Senhor. As nossas vitórias são para glorificar o Senhor. As nossas alegrias são para glorificar o Senhor. E da mesma forma, as nossas dificuldades, lutas, barreiras, são para glorificar o Senhor. Bendize. O texto está dizendo, nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Nós nascemos para adorá-lo. Só que o Salmo continua. Bendize, ó minha alma. Ó minha alma. Quando nós falamos de adoração, geralmente nós pensamos nas expressões do corpo, tá? E existe uma diferença que nós precisamos entender entre a adoração e a expressão da adoração. Nós estávamos aqui no momento de louvor. Cada um tem a sua forma de se portar e de expressar no momento de louvor. E estando dentro de uma ordem de essência e reverência, o Senhor recebe as nossas expressões de adoração. Eu, por exemplo, eu tenho um certo problema, uma certa dificuldade nesses momentos, porque eu sou assim. Quando está aquele louvor calmo, né?
aquele worship assim, eu tô assim, fecho os olhos e tal. Quando canto o hino da harpa, eu tô assim, mesma coisa. Quando está aquele louvor mais animado de bater palma, eu estou assim. Quando está aquela música de cantar, gritar, pular, correr, eu estou assim também. É a minha expressão, é a minha forma. Cada um tem a sua forma de expressar. Aí, às vezes, um líder de louvor dá um trabalho para nós, né? Fala para o irmão do lado cutucar, fala para a gente pular, a gente fica assim meio sem graça e tenta. Mas é assim. Cada um tem a sua expressão. Cada um tem a sua forma. Cada pessoa tem o seu jeito de expressar a adoração. O que nós precisamos entender é que, para o Senhor, a expressão da adoração não é mais importante do que a própria adoração, do que a sinceridade da adoração. Se você expressa a sua adoração partindo de um coração sincero, irmão, aí você está aqui batendo palma, você está pulando, você está cantando, você está dançando, você está se expressando dentro da sua personalidade, dentro da sua forma, ou você está quietinho, ou você está ali batendo palma meio fora do ritmo, mas o Senhor entende e recebe a sua adoração partindo de um coração sincero. Por isso que o Salmo vai dizer, bendize a minha alma. Não é só o nosso corpo, a expressão do corpo, ela é o resultado, ela é o reflexo de um coração 100% rendido ao Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O capítulo 4 de Gênesis vai falar sobre a primeira expressão de adoração da qual a Bíblia tem registro, tá? A primeira expressão de adoração da qual a Bíblia tem registro. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis 4, 3. Todos encontraram? E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí Caim ficou com raiva, mas vamos ficar aqui só mesmo no que Deus demonstrou sobre aquela expressão de adoração. Os salmos é como se fosse um inário, tá? Para o povo judeu. Assim como a gente tem aí, nós temos a harpa, tem outras denominações que tem o cantor cristão, tem os seus inários. É um conjunto ali de músicas, de canções de adoração, canções de louvor que aquelas pessoas se identificam, que determinado grupo se identifica. Salmos é como se fosse um inário do povo judeu. É um livro poético, tá? É um livro contido de poesias e canções que eles expressavam sua adoração ao Senhor. Então, quando nós falamos aqui sobre esse tema que está sendo trabalhado, Salmos para adorar, é porque esse foi o propósito de cada salmo escrito. Aquele povo pegava esses salmos e expressava sua adoração ao Senhor, ou individualmente ou coletivamente. Então, a expressão de adoração ela é muito importante. Quando a Bíblia nos mostra essa primeira expressão de adoração, e talvez nós podemos falar aí o primeiro culto formal da Bíblia, quando Abel e Caim se juntam ali, e cada um faz uma oferta ao Senhor. Desde o início dos relatos das Escrituras, a adoração está ligada ao sacrifício. E aí é uma coisa importante nós estarmos entendendo. Desde o início das Escrituras, a adoração, o culto, está ligada a uma expressão de sacrifício. Só que aí, nesse caso, o que nós vemos aqui? Abel trouxe
dos seus animais, dos seus rebanhos, uma oferta ao Senhor, ofereceu ao Senhor. Caim trouxe ali das primícias da sua colheita uma oferta ao Senhor, ofereceu ao Senhor. E aqui alguns vão dizer que, mas é porque tinha que ser animal, tinha que derramar sangue. Como a Bíblia ainda não nos dá essa ordem, essa determinação, e como lá depois no Levítico, quando o Senhor vai fazer determinações sobre o sacrifício, também existe sacrifício relacionado a colheitas, relacionado à parte vegetal, nós entendemos que aqui a questão não foi especificamente o que foi oferecido. No continuar do texto, a Bíblia vai falar o seguinte: o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. E o Senhor não atentou para Caim e para a sua oferta. Irmãos, antes da expressão de adoração, o Senhor vai olhar para o adorador. Por isso que o Salmo 103 vai dizer: bendize, ó minha alma. O que é a alma? A alma é o centro das nossas emoções, das nossas vontades e da nossa mente. A alma é o que liga esse corpo físico à experiência que nós estamos vivendo aqui. Você não é um corpo que está passando um tempo com uma alma dentro. Você é uma alma que está passando uma experiência temporária dentro de um corpo. Porque quando isso tudo acabar, o corpo vai voltar ao pó, como era. O espírito vai voltar a Deus que o deu. E a alma vai aguardar um destino, seja condenação eterna, que para nós não vamos passar por isso, ou então a vida eterna. Essa é a alma. Nós somos uma alma, então tudo aquilo que é da sinceridade da nossa vida parte da nossa alma, que a Bíblia muitas vezes chama de coração. Coração. Quando a Bíblia fala coração, não está falando do órgão que bombeia sangue, está falando do nosso íntimo de sentimentos, emoções, vontades, está falando da nossa personalidade, de nós mesmos, daquilo que nós somos, o nosso interior. E o Salmo 103 está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor olha para Abel, e ele encontra em Abel não só um sacrifício bem feito, não só animais bonitos ali, sem defeito, colocados em cima do altar. O Senhor vê em Abel um coração sincero, uma alma rendida a Ele. E quando o Senhor olha para Caim, talvez o Senhor vê um altar muito bonito. Talvez o Senhor vê flores e plantas e cereais e colheitas muito perfeitas, muito maravilhosas. Igual alguns supermercados, você vai, está tudo lá tão bonitinho. Mas quando o Senhor olha para a pessoa de Caim, o continuar ali daquele próprio texto, o Senhor expressa para o próprio Caim: o pecado habita em ti. O Senhor não encontra em Caim uma alma de adorador. Independente da forma, da expressão que eles trouxeram, a primeira coisa que o Senhor olhou foi o coração, foi a alma daqueles homens. Como está a nossa alma diante do Senhor num momento de culto como esse? E aí muitas vezes nós temos que entender o seguinte: culto. O que é o culto para você? O que é o culto para mim? Se eu perguntar aqui para você que hora que começou o culto, o que você vai falar? Às 10 horas da manhã. Né? Claro, nós temos aqui um momento litúrgico, coletivo, em que nós cultuamos ao Senhor. Mas sabe que hora que começou o culto? Na hora que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Sabe que hora que vai terminar o culto? Não é meio-dia ou 11h30, ou o horário que está determinado para terminar esse momento aqui que nós estamos vivendo. O culto vai terminar no dia que você estiver
igual lá na minha igreja, tivemos esses últimos dias um acontecimento como esse, infelizmente, mas no dia que a pessoa estiver aqui na frente, dentro de uma caixa de madeira, e os outros estiverem em volta, expressando os seus sentimentos, a sua tristeza pela perda. O culto começa quando você recebe a Jesus no seu coração. E o culto termina quando o Senhor colhe a sua vida dessa terra. Nós somos o culto. E em alguns momentos da nossa semana, do nosso dia, dos nossos horários, nós nos reunimos como igreja do Senhor para expressar ao Senhor um culto coletivo. Mas a sua vida é um culto contínuo ao Senhor. Irmãos, não é só expressar a nossa adoração, nós precisamos viver a adoração de forma diária. E é esse o problema de Caim em relação ao que ele ofereceu. Talvez ele bendisse ao Senhor, mas não era algo que partia da sua alma ou da realidade da sua vida. E aí nós entendemos, cantar é adorar? Sim, é expressar a nossa adoração. Bater palma é adorar? Sim, é expressar a nossa adoração. Estar aqui meditando numa canção, numa expressão artística, uma expressão artística é adoração? Sim, é adoração. Mas se nós temos um coração rendido a Deus, se nós temos uma alma rendida a Deus, se nós temos um entendimento do que nós estamos fazendo, nós adoramos quando estamos cantando, mas nós também adoramos quando nós estamos no nosso trabalho, que nós nem estamos pensando em versículo bíblico, que nós nem estamos pensando em um louvor, que nós nem estamos pensando em um hino, em uma música ou em uma palavra, nós estamos adorando, porque a nossa vida, a nossa alma bendiz ao Senhor o tempo todo, continuamente. Por isso que é essa importância de nós termos essa postura de adoração diante do Senhor. Bendize, ó minha alma. Irmãos, quem não tem uma alma de adorador, não é quando canta que está adorando ao Senhor. Não é quando canta. Mesmo se estiver no meio de todo mundo, mesmo se estiver junto com as pessoas, o Senhor Jesus falou o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. E muitas vezes nós usamos esse versículo para acalmar nosso coração quando a igreja está com pouca gente, né? A gente pega, o Senhor fala que onde tiver 2 ou 3, Ele está ali, quando tem pouca gente. Mas o contexto que é falado desse versículo não é um contexto de pouca gente, não. É um contexto de multidão. Que o Senhor está falando o seguinte, que pode ser que no meio de uma multidão tenha só 2 ou 3 que estão ali no meu nome. E entre esses 2 ou 3 que estão no meu nome, mesmo que no mesmo lugar tenha mais 1.000, 2.000 pessoas que estão ali por outros motivos, com outros entendimentos, com outras intenções, eu estou com aqueles 2 ou 3 que estão ali no meu nome. Você está aqui no nome do Senhor? Você está aqui entendendo que o Senhor faz tudo isso por nós, como diz o Salmo 103, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia, é Ele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A nossa alma, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Ele. E o Salmo continua. Irmãos, às vezes, Dr. Russell Shedd, ele cita num livro dele o seguinte, que as pessoas dividem a sua vida entre vida religiosa e vida secular. A minha postura dentro da casa de oração é uma. Quando eu estou fora, aí é outra coisa. Eu, como crente sentado nas cadeiras da igreja, eu tenho uma forma de agir, uma forma de atitude, uma forma de expressar as minhas palavras. Eu, como dono de empresa, aí eu já tenho outra forma.
aí eu já tenho outro conjunto de critérios, outro conjunto de princípios. Eu como pai, eu como esposo, aí já é um pouquinho diferente. A minha forma de tratar as pessoas na rua, a minha forma de dar abertura e liberdade para as pessoas é diferente. Irmãos, a nossa vida é uma vida cristã. Nós não temos momentos de adoração cristã dentro de um culto, dentro de um momento como esse. A nossa vida é continuamente cristã. Nós somos crentes aqui, nós somos crentes na escola, nós somos crentes onde estudamos, nós somos crentes onde trabalhamos. Nós temos essa realidade na nossa vida o tempo todo. E aí, quando você vive uma vida com Deus em todos os seus momentos, em todos os lugares, em todos os seus relacionamentos, você entra por essa porta e junto com outras pessoas que também vivem uma vida com Deus, que também têm uma vida de adoração, você se reúne e dá expressões de adoração em coletividade para o Senhor e Ele se manifesta no meio da igreja. É isso que Ele faz. É assim que Ele faz, é assim que Ele realiza. Bendize, ó minha alma. Só que esse versículo continua. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos que saber a quem se dirige a nossa adoração. Se nós estamos estudando salmos para adorar, e se durante aí algum tempo nós ouviremos e leremos salmos para adorar ao Senhor, nós temos que entender quem Ele é. Qual é o alvo? Qual é o ponto da nossa adoração? Quem é aquele que recebe a nossa adoração? O Salmo 33, se não estou enganado, Salmo 138, vai dizer o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aí às vezes alguns ali mudam, até uma canção mudou para na presença dos anjos. Para evitar, às vezes a palavra deuses dá um sentido estranho. Mas o texto diz mesmo na presença dos deuses. Por quê? Porque existem outros deuses que esse mundo considera. Existem outros ídolos de adoração que esse mundo considera. Às vezes, na nossa própria vida, nós precisamos lutar contra outros objetos ou aspectos que podem tomar o lugar de ídolo no nosso coração. O próprio Senhor Jesus estabelece e cita um muito perigoso. Olha, não podeis servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. O dinheiro, muitas vezes, é um ídolo que ocupa um lugar de destaque no coração das pessoas. E o Senhor, e esse salmo vai mostrar isso. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, mesmo que eu esteja vivendo no mundo em que vários deuses, vários ídolos são considerados, mesmo que eu esteja no meio de uma família que é idólatra, mesmo que eu esteja no meio de relacionamentos de pessoas que não conhecem ao Senhor, a ti eu cantarei louvores. Eu cantarei louvores ao Senhor. As pessoas vão saber que o Senhor é digno da minha adoração. As pessoas vão saber que o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, a adoração, a expressão dos meus lábios, a expressão do meu coração. Por isso que o Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é a mais ninguém, não é a mais nenhuma outra coisa, é ao Senhor, entendendo quem é que nos abençoa, quem é que nos guarda, quem é que cuida de nós. Irmãos, nós estamos reunidos aqui, não é porque nós gostamos uns dos outros, embora gostemos, não é porque nós acreditamos e seguimos as orientações de um pastor, de um pregador, embora isso seja real, mas a prioridade de nós estarmos aqui, de sair da sua casa, de levantar da sua cama, de dedicar o seu tempo, de dedicar horas do seu dia, da sua semana, é que o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Ele é digno, Ele é merecedor, nós reconhecemos Ele como Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Quero trazer um texto aqui que
talvez você já leu ele com outro ponto de vista, mas eu quero abordar um aspecto aqui para nós entendermos sobre isso. Gênesis capítulo 22. Um outro momento de adoração no livro de Gênesis, esse bem pesado. Com Caim e Abel nós aprendemos que o adorador, a alma, a sinceridade do coração é mais importante até mesmo do que a expressão. Com Abraão nós vamos aprender uma coisa. Abraão recebe de Deus a promessa de que lá na sua velhice ele teria um filho chamado Isaque. Inicialmente Abraão acha assim estranho, mas Senhor, eu já sou velho, minha esposa também. O Senhor ainda vai nos dar essa alegria? E o Senhor dá o filho para ele. Isaque nasce, Isaque começa ali a ser criado pelo seu pai Abraão, pela sua mãe Sara. E chega um dado momento que o Senhor, alguns vão dizer ali que Isaque já tinha a partir de 30 anos, entre 30 e 35 anos. E aí o Senhor fala o seguinte para Abraão, está escrito aí em Gênesis 22, a partir do versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então Abraão saiu correndo, fez igual Jonas, pegou um barco para ir para longe. Não. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços. E Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse, Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E ele foi. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o que chama a atenção de Deus é aquilo que nós estamos dispostos a entregar. E a prova de Deus a Abraão não foi unicamente se ele entregaria o filho ou não. Eu preciso que você entenda que aquele contexto, o contexto de religião nesses tempos primitivos, Abraão, ele era filho de um fabricante de ídolos. Ele era de uma família que tinha como negócio fabricar ídolos na terra de Ur dos Caldeus. A partir do momento que Deus fecha o jardim do Éden, que o homem sai e depois morre todo mundo no dilúvio e a terra é repovoada, nós vemos que o homem criou para si expressões de religião, que é o que são chamadas de religiões pagãs, tá? Ou seja, religiões que não têm o Deus verdadeiro contido dentro delas. Abraão veio de uma família que era de uma religião pagã, que vivia e tinha até os seus ganhos baseados numa religião pagã. Nesses tempos, o sacrifício humano era uma coisa normal, tá? Até hoje existem ainda tribos, existem povos, existem culturas que realizam sacrifícios humanos. Então, por isso que você vê no texto, quando o Senhor fala, olha, me dá o seu filho, você não vê um questionamento. Abraão chegou a questionar quando Deus falou que ia dar um filho para ele. Mas quando Deus pede o filho em sacrifício, você não vê um questionamento. Você não vê também na vida de Isaque um questionamento. Isaque não era um bebê que ali ia ser colocado e não ia falar nada. Isaque era um homem indo junto com seu pai bastante idoso, que se ele pega e sai correndo, Abraão não pegava ele nunca. Isaque sabia e entendeu que seria ele o sacrifício. Isaque, quando foi deitado naquele altar, tinha toda a possibilidade de falar que não e vazar fora. Aquilo para eles não era uma coisa de outro mundo.
O sacrifício humano era uma coisa que os deuses pagãos, ou as religiões pagãs, tinham no seu escopo religioso. Então, sacrificar pessoas não era uma coisa que assustava. Talvez você assista aí algum filme, alguma coisa, que tem esse aspecto aí, esses filmes de ficção, de tribos antigas, de alguma coisa assim, que tem esse aspecto de sacrifício humano a deuses, deuses ligados à natureza, sacrifício humano a um vulcão, ao sol, sabe, alguma coisa assim. Então, esse pedido de Deus não foi uma coisa que causou estranheza em Abraão, tanto que ele foi. Qual que era o teste em relação ao que está acontecendo aqui? Abraão tinha ouvido uma voz, quando ele estava lá em Harã, ordenando ele que fosse para algum lugar, e ele foi. Esse Deus que tinha se relacionado com Noé, esse Deus que tinha repovoado a terra, mas que ele ficou um pouco longe do contato, do relacionamento com o ser humano. Nós vemos que Adão e Eva pecaram, o Senhor tranca o jardim, eles saem do jardim e vão viver as suas vidas, e aquele Deus que vinha todo dia no jardim durante a viração do dia, não vinha mais. Aquele Deus que eles tinham esse relacionamento contínuo, completo, integral e íntimo com ele agora é um ser um pouco mais distante de relacionamento, porque o pecado fez separação entre Deus e os homens, disse o profeta. Então, quando Abraão recebe do Senhor esse chamado, ele está ouvindo uma voz que ele não conhecia. Ele já tinha ouvido falar, com certeza, porque ali Noé passou o conhecimento, o seu filho Sem, Abraão é da descendência de Sem, também passou isso. O relacionamento e o conhecimento de Deus era passado muito mais por tradição oral, por tradição familiar, do que pela própria experiência. Abraão ouve uma voz de alguém que ele já tinha ouvido falar, mas ele não conhecia quem era esse Deus. Então, quando Abraão recebe a promessa, quando Abraão começa a ter ali momentos de contato com o Senhor faz essa prova final. Será que Abraão me reconhece mesmo como Deus ou não? Será que ele entende que eu sou o Senhor ou ele não entende isso? Porque se ele estiver disposto a sacrificar o seu filho a mim, não é porque ele quer entregar seu filho, mas é porque ele me reconhece como Deus. Essa foi a prova final para a vida de Abraão. Ele entender que ele conheceu e reconheceu o Senhor Jeová como Deus. Por isso que ele é o pai da fé. Ele aceitou ir para um lugar que ele não sabia onde, ouvindo uma voz que ele não conhecia e não sabia quem era. Ele aceitou entregar o seu filho, porque na sua caminhada, a partir do momento que ele recebeu essa ordem, ele passou a conhecer e a entender, e a ter experiências e a reconhecê-lo como Deus. Por isso que o Salmo 103 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, não é o que você está disposto a entregar, não é o sacrifício do Isaac, mas é o reconhecimento de que Ele é o Senhor. Não é a maior oferta, não é o seu tempo que você, hoje eu passo o dia inteiro por conta das coisas da igreja. Não é isso, não é só isso que o Senhor quer. Não é o elemento que nós entregamos, não é o valor do que nós nos dispomos, não é o que nós deixamos dentro da caixinha de oferta, não é o tempo, não é o esforço que nós fazemos na obra dele, é o reconhecimento de quem ele é. Isso é que é nossa adoração, isso é que é nossa alma bendizer ao Senhor. Porque é Ele que é o Senhor, é Ele que é o Rei, é Ele que é digno. Nós podemos nos esforçar por uma pessoa que nós amamos, nós podemos renunciar a alguma coisa que nós gostamos por uma pessoa que nós amamos. Eu casei com uma paraense que não gosta de piqui. Paciência, não vou fazer, porque quem não gosta nem do cheiro, né? Eu não tomava açaí de jeito nenhum, estou tomando açaí. São pequenas renúncias que nós fazemos por pessoas que nós amamos. Então, não é o que nós queremos entregar.
Às vezes nós nos complicamos financeiramente porque um familiar precisa de ajuda, porque um pai, uma mãe precisa de ajuda. Então não é o que nós estamos querendo nos dispor, não é o que nós estamos dispostos a entregar. É reconhecer que o Senhor é Deus. Somente a Ele nós adoramos, somente a Ele nós glorificamos. Nós estamos aqui somente por Ele. É um ambiente abençoado, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente de comunhão. Nós amamos uns aos outros, nós conhecemos a palavra, nós recebemos no coração o ensinamento, mas nós estamos aqui porque Ele um dia nos resgatou, porque Ele um dia nos salvou, porque Ele um dia nos amou. Por isso que nós estamos aqui, é ao Senhor, o objeto da nossa adoração é o Senhor. Então nessa série de salmos para adorar, é para adorar ao Senhor. A nossa canção é voltada para o Senhor, mesmo que a canção tenha outros aspectos. Tem música que a gente canta olhando para cima, porque fala só, são adorações ao Senhor, né? Ao único que é digno de receber, é para Ele. Tem música que nós cantamos olhando para dentro de nós, porque são canções que nós vamos aprender coisas da palavra que nos ensinam, que nós trazemos para a nossa vida. É para mim, é para eu mudar, é para eu melhorar. Eu abro mão de tudo que sou. É para mim, é para eu aprender algo e mudar as minhas atitudes. É para eu melhorar. Nova criatura eu sou, nova criatura é para mim. Eu canto olhando para dentro de mim e fazendo uma avaliação se aquilo que eu estou vivendo está de acordo com a palavra de Deus ou se eu preciso melhorar. São conteúdos bíblicos. Existem canções que nós cantamos de olho aberto, olhando uns para os outros, porque são canções de comunhão. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Você não vai cantar isso olhando para cima de olho fechado. É um para os outros. Nós estamos nos expressando ao nosso irmão. Em tudo isso, está envolvido um aspecto. A adoração, o louvor, ele é direcionado ao Senhor. Mesmo que o reconhecimento, o entendimento, a avaliação da minha conduta seja vista para mim, seja olhando para dentro, mesmo que canções de comunhão nós cantemos olhando uns para os outros, abraçando uns aos outros, reconhecendo a nossa amizade, o nosso relacionamento uns com os outros, a adoração é voltada 100% ao Senhor. O louvor, o reconhecimento de grandeza, de divindade, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, para nós finalizarmos, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí sim, se eu sou uma pessoa que entende a adoração como uma ordem bíblica, como um princípio bíblico, não que eu faça por obrigação, mas porque a minha alma é que bendiz ao Senhor, por reconhecê-lo como Deus, e eu bendigo somente a Ele, a mais nada, a mais ninguém, não tem outro ídolo no meu coração, eu posso falar isso aqui: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A minha adoração, ela vai ser plena, completa. E aí o coração de adorador se expressa em formas de expressão de adoração, dentro da minha personalidade, dentro do meu jeito, dentro da forma que cada um faz, da forma que cada um tem. Às vezes tem um irmão que fica ali sentadinho durante o culto todo, mas está ligado no Senhor. Não tem ali a personalidade de se expressar muito corporalmente, mas o seu coração está entendendo quem é Deus. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O sacrifício, ele precisa ser completo. É tudo o que há em mim. O sacrifício precisa ser perfeito. Quando nós falamos da palavra perfeição,
como eu disse, sempre que a Bíblia vai trazer sobre culto, sobre adoração, tem alguma ligação com o sacrifício. No início, Caim e Abel trouxeram um sacrifício. Abraão trouxe um sacrifício. Noé sai da arca e ele faz um altar ao Senhor, e aí até, por isso que levou mais do que 2 animais, né? Muitas vezes a gente aprende na escola dominical que foram 2 animais, um casal de cada, mas aí a hora que sai da arca, Noé vai lá e mata um monte em sacrifício. Alguns animais limpos foram levados mais do que um casal. E desses animais limpos, Noé pega e faz um sacrifício ao Senhor. Sacrifício, oferta ao Senhor. Quando Deus estabelece a forma de adoração ali para Moisés, no tabernáculo e futuramente no templo, sempre era envolvido o sacrifício, a oferta queimada, a oferta movida, a oferta de derramamento de sangue. Existia um sacrifício. Só que passou o tempo e o Senhor foi ensinando ao povo, ensinando para nós, que aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Imperfeitos. Por quê? Porque o sangue de animais não podia limpar os pecados, não podia perdoar os pecados. O sangue dos animais cobria os pecados, mas no ano que vem o sacerdote tinha que pegar e fazer tudo de novo, porque o povo pecava de novo. O sacrifício não foi perfeito. Irmãos, a nossa expressão de adoração ao Senhor está envolvida com um sacrifício pessoal, e nós vamos ligar as duas coisas. Romanos capítulo 12 vai falar o seguinte: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Um sacrifício perfeito. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Lá no sacrifício do Antigo Testamento, existiam essas limitações. Mas aí o Senhor manda o seu próprio sacrifício. Quando o Senhor Jesus aparece, quando o Senhor Jesus começa a andar ali nas beiras do Rio Jordão, João Batista aponta para ele e fala para aqueles que estão o seguindo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui no momento de ceia do Senhor. E nós estamos aqui entendendo uma coisa. Um culto, nós falamos que a nossa vida é um culto. Nós falamos agora que o nosso corpo é um sacrifício. O sacrifício perfeito não é possível unicamente a partir de nós. Não é possível. Assim como o sacrifício perfeito não era possível a partir dos rituais que o próprio Senhor tinha estabelecido para aquele povo, lá em Israel, para fazer no tabernáculo, para fazer no templo. Porque era feito por pessoas imperfeitas. Nós não aprendemos aqui que antes de tudo vem o adorador, antes da própria adoração. Se o adorador é imperfeito, a adoração é imperfeita. Então, todo o sacrifício do Antigo Testamento era imperfeito. Mas chegou um momento que o Senhor enviou um cordeiro perfeito. Um cordeiro perfeito. O único culto, e às vezes nós somos críticos de culto. Ah, mas esse culto não foi bom não. Ah, o som estava assim. O único culto perfeito foi realizado na cruz do Calvário. O único culto perfeito foi realizado na cruz do Calvário. Nós não temos mérito de, eu sou muito bom no que eu faço, no que eu sou, no que eu vivo. Nós somos imperfeitos. Mas o meu talento, eu sou um músico. Nós somos imperfeitos. Mesmo que nós tenhamos toda a técnica, mesmo que nós tenhamos toda a capacidade até de formular uma pregação, de formular um ponto de vista, um desenvolvimento de raciocínio, nós somos imperfeitos. O que nós carregamos em nós é que é perfeito. A Bíblia vai dizer que nós temos tesouros em vasos de barro.
o vaso continua sendo de barro. Nós estamos aqui, irmãos, e o que surpreende a Deus não somos nós. O que deixa Deus admirado não somos nós. Não é a nossa voz afinada, não é a nossa postura, não é a nossa roupa. O que deixa Deus admirado é o que está dentro de nós. É se nós estamos adorando com base nesse sacrifício perfeito que foi feito lá na cruz. Por isso que quando nós chegamos diante do Senhor, nós nos achegamos a Ele pelo novo e vivo caminho. A nossa adoração só é aceita se ela for feita com bases no sacrifício de que Jesus fez na cruz do Calvário. O meu louvor não é recebido por Deus porque eu sou bonitinho, é recebido por Deus porque o que habita em mim é o que me conecta a Ele. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós vivermos o que esse salmo nos ordena, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, nós temos que entender, meus irmãos, que essa expressão de adoração precisa partir de um coração sincero, mesmo que nós sejamos imperfeitos, porque a nossa base de adoração é o sacrifício que Ele fez. Assim como aqueles homens do Antigo Testamento matavam ali um animal, e no ano que vem eles tinham que matar de novo, porque o sacrifício era imperfeito, Romanos vem e muda essa situação, falando agora nós seremos um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Por quê? Porque nós estamos baseados no sacrifício de Cristo, não no nosso. Não sou eu que tenho uma adoração maravilhosa, é porque o perfeito adorador morreu no meu lugar. O perfeito adorador habita em mim. Por isso que nós somos um sacrifício agradável. O que era o sacrifício agradável? Quando era feito tudo da forma que Deus queria, e aquela oferta queimada, a Bíblia vai dizer o seguinte, que chegava com um cheiro suave às narinas do Senhor. A minha vida e a sua vida precisa chegar como adoração em cheiro suave diante do Senhor. E ela só vai chegar se quando o Senhor olhar lá de cima, Ele ver o Filho dEle na nossa vida. Agradável a Ele não são as minhas imperfeições, não são as minhas limitações, mas é quem habita dentro de mim. Ele é agradável, Ele agrada o Pai, Ele é perfeito. Por isso que Romanos diz também que além de agradável, o nosso corpo tem que ser um sacrifício santo. O que é um sacrifício santo? Quando Caim oferece o seu sacrifício a Deus, o coração dele estava cheio de pecado. Um sacrifício santo é um sacrifício feito por uma pessoa que tenta lutar contra o pecado dia após dia, mesmo que nas nossas imperfeições nós continuemos pecando como um acidente, como um tropeço, que ele é passageiro, momentâneo, e depois em um esforço para ser limpo, para ser arrancado da nossa vida. O pecado na vida do cristão não é uma continuidade, é um acidente que nós tentamos evitar ao máximo. Nós ainda somos imperfeitos, somos o velho homem ainda. Por isso que o sacrifício santo não é quem se acha muito santo, é quem vive em santificação através da palavra. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Será que o Senhor está aceitando o meu louvor? Você tem se santificado na verdade? Não estou perguntando se é perfeito, mas você tem se esforçado em obedecer a palavra de Deus? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar no seu coração e tornar você cada vez mais parecido com o Senhor Jesus?
se sim, o seu sacrifício está sendo sim recebido por Deus como um sacrifício santo, mesmo que nós não sejamos ainda plenamente santos. Agora, a grande diferença do sacrifício do Antigo Testamento, assim como aquele animal subia com cheiro suave a Deus, então tinha que ser um sacrifício agradável. Assim como aquele animal escolhido tinha que ser um animal sem mancha, um animal perfeito. E na Bíblia, santidade tem a ver com separação, com perfeição, com exclusão de imperfeições. Aquele animal tinha que representar isso. Então tinha que ser um sacrifício santo, mas tem uma diferença. Aquele animal era um sacrifício morto. E nós, Romanos, vai dizer que nós somos um sacrifício vivo. Continuamos santos, continuamos agradáveis, mas nós somos um sacrifício vivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. A nossa vida, as nossas atitudes, é que glorificam o nome do Senhor. O nosso testemunho glorifica o nome do Senhor, muito mais do que somente a nossa expressão de louvor, a nossa expressão de canção, a nossa forma de orar, se eu oro ajoelhado, se eu oro em pé, se eu oro por 2 horas, se eu oro por 5 minutos, o nosso testemunho, a nossa conduta de vida, glorifica ao Senhor de forma sincera. E aí todas essas expressões de adoração são aceitas pelo Senhor, a partir de um coração rendido e inclinado a Ele. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que é ser um sacrifício vivo. Não podemos e não precisamos mais nos matar, porque para excluir os nossos pecados, o sangue derramado não é o nosso. O sangue derramado é o que está sendo simbolizado e representado aqui nessa mesa, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que tirou o efeito do pecado da minha vida. Então, meus irmãos, a partir desse momento, nós somos um sacrifício vivo, por quê? Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos a nossa vida, como Paulo disse, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. A minha alma bendiz ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. Irmãos, que nessas ministrações, que nesses salmos para adorar, nós vejamos muito mais do que uma canção escrita na Bíblia, do que uma canção bíblica, mas a oportunidade de moldar as nossas atitudes, de moldar o nosso testemunho, de sermos adoração a Deus diante das pessoas que nos enxergam. A Bíblia vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, não por causa do perfume que você usa, não por causa do cheiro que você tem, mas pelo testemunho que nós demonstramos. A Bíblia diz que quando as pessoas olharem para nós, elas precisam glorificar a Deus. Além de você ser uma expressão viva de adoração ao Senhor, você é a ponte para que outras pessoas também desejem adorar e glorificar a esse Deus que você serve. Então, irmãos, que a nossa alma bendiga ao Senhor, e que tudo que há em nós bendiga o seu santo nome. Se você pudesse colocar de pé e fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Como é sobre o livro de Salmos, vamos fazer uma oração cantada? Pode ser, Pedro? Vamos fazer uma oração cantada com os nossos olhos fechados, reconhecendo que nós nascemos para adorar ao Senhor. Reconhecendo que nós nascemos para adorar ao Senhor, que Ele é o alvo da nossa adoração, que não é só a nossa canção, a nossa expressão, mas a nossa vida é uma vida de adoração a Ele.
que as pessoas podem olhar para nós e enxergar que em nós habita um ser chamado Jesus Cristo, que Ele é perfeito, que mesmo nas minhas imperfeições, nos meus erros, Ele está aqui me limpando, me santificando e me melhorando a cada dia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Em espírito, em verdade.